foram apresentados ao fim desta manhã, no edifício multisserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras, os resultados do Orçamento Participativo 2024. Revelação daqueles que são os vencedores do nosso Orçamento Participativo. E pessoalmente, aquilo que gostaria de dizer é que, efetivamente, termos mais este momento significa que realmente nós damos grande ênfase e temos um grande cuidado com aquilo que é o desenvolvimento do nosso orçamento participativo. Faz-nos cada vez mais sentido que realmente esta ferramenta, que é uma ferramenta de participação cidadã, de aprofundamento da democracia, de participação democrática naquilo que é a vida das cidades, dos concelhos, que realmente esta ferramenta seja cada vez mais conhecida, que os cidadãos estejam cada vez mais conscientes da sua existência e de como é que podem participar. E eu creio que ao longo dos anos o que temos verificado é que realmente os cidadãos que participam estão efetivamente cada vez mais esclarecidos e são cada vez cidadãos mais conscientes daquilo que é a sua intervenção no espaço, na sua comunidade, naquilo que possa ser as associações, o espaço público, etc., os projetos que efetivamente queiram apresentar. E esta nossa ênfase no orçamento participativo, creio que tem tido realmente o revenu, não é? Portanto, temos visto que realmente os nossos concidadãos acorrem cada vez mais e, portanto, este ano foi efetivamente o ano em que tivemos a maior participação de sempre nas sessões do orçamento participativo. Aliás, lembro-me, por exemplo, da sessão que foi de Dos Cunhados e Maceira, em que estive, e em que a participação foi muito superior àquilo que inicialmente se tinha pensado e, portanto, até foi mais demorada para a acomodação das pessoas e para todo o registro, mas sem que houvesse qualquer pessoa que tivesse desistido por esse facto. Pelo contrário, foram muito participativos e apresentaram um leque de propostas muito significativo e vinham muito organizados e muito mobilizados para todo o trabalho que tinham que realizar. E, portanto, nós vamos dando realmente continuidade a este projeto. Este ano foi um ano também em que o valor foi um pouco aumentado, portanto foram 472 mil euros que o nosso orçamento municipal disponibilizou para o orçamento participativo e, portanto, de uma forma geral, não é? Tendo as três tipologias dos projetos para a freguesia, dos projetos supra-freguesia e depois da ideia jovem, que efetivamente nos é muito cara também e que se iniciou no ano passado. E que, como foi o ano passado falado e escrito e visto, os nossos jovens também participaram realmente bem em termos de projetos. Depois houve algumas limitações com aquilo que foi a própria forma de votação, mas que este ano já foi ultrapassada e, portanto, a senhora vereadora que aqui está comigo e que é responsável pelo orçamento participativo, dará nota realmente daquilo que foi todo este trabalho este ano e que resultou muitíssimo bem, com uma diferença muito significativa relativamente àquilo que foram as votações do ano passado. Também dos projetos vencedores, portanto, a lista que realmente vos é presente é efetivamente uma lista que nós sabemos que a maior parte dessas situações são situações, algumas delas que já vêm de alguns anos, que as pessoas são anseios dos cidadãos nas suas freguesias ou também na situação superfreguesia, são anseios que já vêm de alguns anos e que, portanto, poderão ver concretizados agora este ano, felizmente, para eles e para todos nós, porque, na realidade, o facto de se concretizarem aquilo que são ideias e são projetos dos nossos cidadãos é, efetivamente, o objetivo deste nosso orçamento participativo. E, portanto, dando esta panorâmica e manifestando a minha satisfação relativamente àquilo que foram os resultados e a forma como decorreu, eu agradeço também, não só à senhora vereadora que tutela o orçamento participativo, o trabalho que tem feito neste âmbito, mas a toda a equipa que
coordenada pela Dália de Jesus, que ao longo das diversas sessões pelas freguesias foi muitíssimo aplicada, muito dedicada, que trabalhou muitíssimo, porque realmente fazer noite após noite, não é? E fazendo as diversas sessões e com grupos enormes de pessoas é efetivamente difícil, mas foi com a maior boa vontade e com a maior atenção que realmente as sessões decorreram, e temos o feedback exatamente das pessoas que lá estiveram a dar exatamente nota do bom acolhimento e do agrado com que todos aqueles que lá estiveram, todos os nossos colaboradores trabalharam. E portanto, posto isto e deixando uma vez mais o meu agrado, passava então a palavra à Sra. Vereadora. Este é um momento importante de celebração da participação de muitos torrienses neste processo do orçamento participativo. Nós consideramos que o orçamento participativo é um instrumento fundamental de participação e que ganha cada vez mais sentido, significado e importância num contexto onde os populismos aumentam e a democracia, enquanto sistema de gestão, de distribuição do poder, é de certa forma ameaçada. E por isso consideramos que é fundamental incrementar a confiança dos cidadãos, desde logo nos atores políticos, e a confiança dos cidadãos e cidadãs nas instituições democráticas. E o orçamento participativo promove essa proximidade, a proximidade entre os eleitos e as comunidades, e permite também aos cidadãos melhor se apropriarem e serem os atores de processos de decisão, que têm exatamente como objetivo não apenas satisfazer os seus interesses individuais, mas sim beneficiar todo um coletivo, toda uma comunidade. E, de facto, o orçamento participativo tem contribuído ao longo de todas estas edições para, através de microprojetos, impactar naquela que é a qualidade de vida e o bem-estar de diferentes comunidades. Impacta a nível de todas as freguesias e, por isso, existe sempre um projeto a nível das freguesias que é, de facto, implementado. Este ano até tivemos a particularidade de ter mais do que um projeto numa só freguesia, uma vez que é destinada a uma determinada verba e esse facto permite que haja mais do que um projeto a ser implementado, e aconteceu essa circunstância precisamente este ano, mas de facto o pressuposto é garantir que em todos os microterritórios, em todas as freguesias, há investimento e os cidadãos podem de facto ver materializadas as suas necessidades, aspirações e desejos. Também a nível dos projetos superfreguesias, o que pretendemos é estimular a cooperação, é mostrar que é fundamental promover a rentabilização de recursos e que existem respostas que podem de facto beneficiar mais do que uma comunidade, múltiplas comunidades, e esse é o pressuposto do projeto Superfreguesia, esta ideia de cooperação, uma cooperação que não tem fronteiras, porque de facto tem como foco as pessoas. Eu gostaria muito particularmente de relevar nesta edição, nesta 8ª edição, a participação dos jovens. De facto, tal como a Sra. Presidente mencionou, o ano transato nós experimentámos a implementação da ideia jovem, permitindo precisamente que os mais novos pudessem pensar em propostas que lhes fizessem sentido, que vão de encontro também àquelas que são as suas necessidades e ambições. De facto, no ano de transato, tendo as propostas apresentadas sido de uma qualidade extraordinária, que nos impressionou bastante, mas a votação ficou de facto aquém das nossas expectativas. E por isso implementámos este ano uma metodologia diferente, que permitiu também, do ponto de vista educativo e pedagógico, criar uma maior aproximação aos jovens, uma vez que a nossa equipa da Participação e Cidadania se deslocou às diferentes escolas por forma a explicar como é que funciona todo este processo e a garantir que haveria uma maior votação por parte dos jovens. E tal aconteceu. De facto, de 36 votos no ano transato, passámos para 407 votos este ano, o que muito nos agrada e faz renascer a esperança de que, de facto, os jovens estão comprometidos e pretendem intervir
no contexto em que estão inseridos. Queria também sublinhar o interesse e a qualidade dos projetos que foram vencedores no âmbito da Ideia Jovem, que de facto tocam e impactam em áreas muito diferentes. Temos um projeto chamado Tornar o Invisível Visível, que de facto se foca a nível da valorização do património, oferecendo instrumentos de mediação e de interpretação do património, no caso do acervo da paróquia de Torres Vedras e muito particularmente da Igreja da Graça, o que nos parece muito interessante porque mostra o interesse dos jovens pelo património, por aquela que é a herança histórico-cultural. Um outro projeto denominado Aerosol, que de facto é um projeto extraordinário, uma vez que se foca no domínio da sustentabilidade e da ciência. É uma pérola bioclimática com painéis fotovoltaicos para sombreamento e fornecimento de energia a uma estufa que existe na escola secundária Henriques Nogueira e que eu estou certa funcionará como um laboratório vivo, permitindo aos alunos realizarem experiências e também sendo aberto à comunidade. Uma outra proposta num âmbito completamente diferente, no âmbito das artes, intitulada Hip Hop Sai à Rua, que permitirá à Associação Estufa beneficiar de um conjunto de recursos de produção que facilitarão inclusivamente a realização de atividades no espaço público, o que para nós é extraordinário porque promove a democracia cultural. Uma outra proposta denominada Inclusão Digital na Escola 4G, que é tocada por preocupações de inclusão, uma vez que o equipamento que será adquirido é um equipamento adaptado que permite a pessoas com necessidades especiais o poderem utilizar, e é um projeto no âmbito da educação, uma vez que visa apoiar o estudo por parte das crianças e jovens que o frequentam. Dois outros projetos que foram também vencedores no âmbito da Ideia Jovem, um deles Jardim da Brincadeira, na antiga escola primária dos Casalinhos, algo também muito interessante porque mostra esta atenção por parte dos mais jovens, por um lado ao património, uma vez que estamos a falar de uma escola primária, que ganha um novo sentido, uma nova vida e um novo propósito na vida da comunidade. E aqui a intenção é de facto criar uma zona de lazer que permita o convívio intergeracional. Parece-nos muito interessante também esta preocupação de cruzar gerações e ela emana dos próprios jovens. Por último, um projeto que permitirá ao ATV, ao Académico de Torres Vedras, ver apetrechado o seu equipamento para escalada, melhorando também as condições de segurança daqueles que são os praticantes desta modalidade. E por isso parece-nos muito interessante, de facto, verificar que, por um lado, os jovens propõem projetos que vêm reforçar também a ação das organizações da sociedade civil que estão ancoradas no território, estejam organizadas enquanto associações, seja uma paróquia, seja uma escola, e de facto parece-nos muito interessante esse aspecto, este reforço, este acrescentar valores àquelas que são estruturas pré-existentes. E por isso saudamos, e permitam-me saudar em particular, todos estes jovens que se mobilizaram e que criaram este movimento. Assinalar também que foi realizada previamente à análise técnica e à própria votação uma sessão no Centro de Artes e Criatividade onde os jovens apresentaram todas as propostas que integraram esta 8ª edição do Orçamento Participativo, em particular da Ideia Jovem, e de facto a qualidade da apresentação surpreendeu todos os presentes. E por isso nós temos jovens criativos, com uma grande inteligência e com vontade de participar na comunidade, e gostaríamos de deixar expresso o nosso reconhecimento e o facto de tal fazer renascer a esperança e fazer também renascer a democracia, enquanto sistema que deve ser sentido e apropriado por todos e por todas. Para além dos jovens, os outros projetos aprovados foram: Portanto, a dos Cunhados e Maceira,
A restauração da cobertura e fachada do Grupo Desportivo Sobreirense. O proponente foi o João Santos. Depois, Campelos e Outeiro da Cabeça, o projeto Pádel da Freguesia, com o proponente foi o Ricardo Jordão. Carvoeira e Carmões, reparação do telhado e palco do Salão Paroquial da Carvoeira, e a Patrícia Lopes foi a proponente. Dois Portos e Runa, remodelação da cozinha do centro de dia de Dois Portos na Boligueira, e a Inês Ferreira foi a proponente. Restauro e conservação da Capela de Santa Ana na Colaria, portanto esta foi da freguesia de Freiria, e foi a Ana Rosa Maia que apresentou o projeto. De Machial e Monte Redondo, fardamento e instrumentos para a banda da Sociedade Filarmónica Incrível da Aldeia Grandense, e o David Marques foi o proponente. De Santa Maria, São Pedro e Matacães, substituição da caixilharia do Cátelo da Creche do Povo, foi a Ângela Fernandes que foi a proponente. De Santa Maria, São Pedro e Matacães também, requalificação do salão anexo à Igreja de Ribeira de Pedrulhos para multiusos, e foi o Vítor Vicente o proponente. Em Ramalhal, a alteração da rede de canalização da Casa do Povo da freguesia do Ramalhal, a Marília Santos foi a proponente. Ponte Rol, plataforma elevatória para a sede do Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Ponte Rolense, e foi o Pedro Abreu o proponente. Requalificação dos balneários do Futebol Clube de São Pedro, portanto este foi o projeto vencedor de São Pedro da Cadeira, e o proponente foi o Carlos Antunes. A substituição do piso do pátio exterior do JI do Centro Social Paroquial da Silveira, portanto foi a proposta ganhadora da freguesia da Silveira, e a Carla Antunes foi a proponente. A iluminação LED e reparação do sistema de rega do campo de futebol da Pedra foi a proposta vencedora da freguesia da Ventosa, e foi o João Francisco o proponente. E, finalmente, a cozinha comunitária no Sporting Clube da Freixo-Feira, portanto, foi o projeto ganhador na freguesia do Torcifal, e a proposta foi do Carlos Passos. Os projetos super-freguesias, capacetes para os bombeiros, e o proponente foi o Francisco Larupa. Obras de melhoria da APA, e a proponente foi a Ana Isabel Figueiredo. E de facto é muito interessante nós escutarmos aquilo que os resultados do orçamento participativo nos diz. E há um aspecto que sobreleva, é esta ideia também de lugares de afeto, lugares de pertença, porque se fizermos uma meta-análise destes projetos, verificamos precisamente esse enfoque nas associações, mas também no património religioso edificado, que é de um traço muito curioso, que emana também destes projetos. E as antigas escolas primárias ou jardins de infância, não é? Portanto, são coisas que efetivamente têm uma ligação afetiva muito grande, como a senhora vereadora estava a fazer referência. É muito notório, verdadeiramente. Quando é que vão começar a ser executados os projetos vencedores? Bem, com muita rapidez vamos entregar, não é? Vamos fazer a entrega dos cheques correspondentes, dos valores correspondentes. E, portanto, depois os próprios intervenientes, assim que puderem dar corpo, têm um período normalmente do ano para fazer a sua... para dar corpo ao seu projeto. Às vezes há situações em que acaba por se prolongar porque efetivamente há algumas dificuldades, ou na aquisição de materiais, ou na aquisição ou alguma empresa que seja necessário realmente intervir para a proposta ficar concluída. Mas, portanto, na situação mais normal, no ano fica despachado, e alguns é com muita celeridade que executam os seus projetos. Dos projetos que não foram vencedores, claro, tentaram ir para cima, mas há aqui algum projeto, por exemplo, que a Câmara tenha percebido que não foi contemplado, mas se calhar a sua relevância pode merecer que a Câmara olhe para ele fora do âmbito do orçamento participativo e que decida, se calhar... Não seria a primeira vez. Pois, já aconteceu. Porque efetivamente, algumas vezes, não é, a relevância
é tão grande e pode impactar tanto no dia a dia de uma determinada comunidade que realmente acabamos por pegar nesses projetos que não são, ou nesse projeto que não é vencedor e levá-lo em frente. Neste ano não sei, portanto, assim, a Sra. Vereadora tem mais noção de que há algum que seja mais. Mas não diga qual, mas pronto. Mas há possibilidade sempre. Eu Aliás, é quase todos os assinalar, anos. sim, de facto, nós temos um projeto icónico que resultou precisamente de respigarmos uma ideia, neste caso uma ideia do Leonel, que é o Leonel, é um ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Ele de facto mobilizou-se e mobilizou outras pessoas para apresentarem uma proposta no âmbito das acessibilidades, consistia no rebaixamento das passadeiras e criação de um sistema que facilitasse a mobilidade não só de pessoas com deficiência, mas também de pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada, por exemplo, alguém com um carrinho de bebés. De facto, essa proposta foi respigada e foi implementada. De facto, como a Sra. Presidente referiu, tendo em conta que este ano nós tivemos o maior número de pessoas a participar nas sessões presenciais, tal traduz-se numa maior diversidade e num maior número de propostas. E por isso, aquilo que o Executivo irá agora fazer é, de facto, analisar todas elas e depois, enfim, decidir. Mas ainda é tudo muito recente. Os resultados só vão ser divulgados hoje. E foram hoje a reunião da Câmara Municipal. Aqui há alguma prudência, mas tal é possível, porque como disse muito bem, e há esta evidência que eu há pouco citei, estes projetos que são validados pelas pessoas, pelas comunidades, mostram aquelas que são as necessidades mais prementes que as mesmas sentem. E tal informação é muito preciosa para o Executivo, até na priorização das ações a implementar. Porque, de facto, há este sentimento, há esta validação por parte das pessoas que participam, que se mobilizam. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.